Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Hoje aqui é dia de equação, você sabe, tá aqui a Flávia Lippe, feliz dia novo, tá tudo bem, Flávia Lippe? Feliz dia novo, oh meu Deus, as minhas cestas sagradas. Minha cesta sagrada, hoje é dia de pensar sua saúde, pensar o seu desempenho, pensar sua profissão, pensar o seu trabalho e pensar a sua felicidade. Tudo impacta a sua felicidade e tá aqui a Flávia para ajudar a gente a pensar. A gente trabalha, a gente tem que estar legal quando a gente vai para a empresa, ou quando a gente se relaciona com as pessoas, mesmo em pandemia, a gente tem que estar com um papo legal, porque isso ajuda, né? Ajuda o ambiente. Mas nem sempre a gente está legal, nem sempre o companheiro do lado está legal. E aí tem um nominho agora, Flávia, que as pessoas usam muito, que eu acho tão pesado, assim, olha, tal pessoa é tóxica, está um ambiente tóxico. As empresas estão tóxicas, as pessoas estão tóxicas ou só as doentes estão tóxicas? Oi, Inês, você sabe, a gente tinha que gravar os nossos offs, né, uma hora dessa. Você falou um negócio interessante, você falou assim, quem é tóxico não sabe que é tóxico, né? É um nome forte mesmo, né, tóxico, né? Mas tem lugares e pessoas que chegam a adoecer a gente. Acho que é por isso também que a gente usa esse termo, né? De toxicidade, né? Toxicidade de relações, toxicidade de locais, né? Porque tem pessoas que adoecem a gente, tem locais que adoecem a gente também. Desde de produtos químicos que podem fazer parte, ou mofo, outras coisas, quanto as emoções que são concentradas num lugar tóxico, né? Então existem empresas tóxicas e existem pessoas tóxicas. Então, tem pessoa que você sabe que ela está quietinha no seu cantinho, você sabe que ela está por dentro, ela está preocupada, ela está sofrendo, ou ela está num processo de ebulição interna e ela controla ali, e a gente sabe que ela está fazendo mal para ela porque ela não está compartilhando aquilo com as pessoas, ela não tem um ambiente de confiança. Do outro lado, tem uma pessoa que acha que os problemas dela são os problemas do mundo, então ela já chega na empresa assim, olha, alguém fala, pô, olha para o relógio, pô, você atrasou 10 minutos, eu nem vou te contar o que eu passei. Não, parece que já aconteceu não sei o quê. Ou então aquela bacaninha, acho que a gente já comentou aqui, que fala assim, não me dê bom dia antes das 9h30, às 10, sei lá o quê. Então, aquela que descarrega em todo mundo a sua ansiedade, as suas angústias, os seus problemas, ela leva tudo para a empresa. Daí, é claro, a gente se contagia por uma pessoa tristinha ali, porque você fala, nossa, como é que eu faço sem ser invasivo para falar para ela, pô, o que está acontecendo, posso te ajudar? Ao mesmo tempo, o que eu faço com essa pessoa para ela calar a boca, porque ela não me deixa trabalhar? E, enfim, são contágios por tristeza e são contágios porque a pessoa acha que o mundo inteiro tem que saber das dores dela. Como é que a gente lida com esses dois polos, hein? Nossa, Irineu, é um negócio tão complicado isso, porque o mundo inteiro hoje, as pessoas, elas se dão direito de contar suas coisas antes era em rede nacional, né? Agora cara, é pela internet, as pessoas se expõem, né? Elas estão confundindo vulnerabilidade com fragilidade e também estão confundindo vulnerabilidade com exposição total de si mesmo, né? E de coisas até que nem sempre são reais, né? Assim, elas exageram um tantão assim para poder, né? Porque, né, você fica famoso se você for minoria, né? Então você tem que ter sofrido, batalhado, não sei o quê, começou do nada, quase morreu, né? Aí você fica famoso, né? Se for uma pessoa comum, dificilmente você vai ficar famoso. Então, né, sem aqueles exageros. Eu lembro uma vez até, falando de personal branding, né? Uma empresa assim no passado que falou, Flávia, mas você não tem assim nenhuma desgraça para a gente contar, não? Porque se a gente contar uma desgraça mesmo, assim, muito ruim mesmo, você vai ser ouvida. Eu fiquei tão chocada, mas tão chocada. Falei, eu posso pegar a história de outras pessoas para contar para vocês. Porque, pelo amor de Deus, gente, vocês estão doidos, né? Mas isso é uma coisa que acontece até hoje, gente, você imagina, né? Então, assim, isso é uma coisa tóxica, por exemplo, né? A toxicidade de você ter que expor coisas que nem sempre são verdadeiras para que você seja ouvido. Isso é um mundo tóxico, né? Então, E essa pessoa ela vai acabar sendo tóxica.
Para não ser injusto aqui, porque do jeito que eu coloquei essas dois personagens, eu estou falando das dores dessas pessoas. Elas estão sofrendo, elas têm uma questão que elas precisam resolver com elas mesmas, para que elas, enfim, não fiquem murchas dentro do ambiente e deixem de participar do processo de trabalho, porque é muito importante para a vida dela também. E a outra que também está sofrendo e é explosiva e acaba contagiando. Agora, quando a gente fala de pessoas tóxicas, são pessoas que realmente invadem o lugar do outro do ponto de vista de poder. E é isso que a gente chama, ela estressa o outro por causa do trabalho, por causa de prazo, por causa de não compreensão. A gente fala muito em bullying hoje, em assédios dentro da empresa. Sim. E isso às vezes é o ambiente mesmo organizacional, que é assim. Como é que a gente lida com o ambiente tóxico por pessoas, por líderes que produzem Sim. isso em função das dinâmicas de cada empresa, de cada organização? Irineu, os dois exemplos que você deu são exemplos de pessoas tóxicas, sabe? Porque, assim, a dor não nos dá o direito de adoecer o outro. Sabe que trabalhando a vida inteira numa clínica, né? Assim, na clínica com papai e recebendo pessoas e fazendo o meu trabalho e tudo, uma coisa eu aprendi dentro da clínica. Existem pessoas que estão doentes e são educadas, existem pessoas que estão doentes e são mal educadas. A doença, ela não te dá o direito de ferir o direito do outro. Né? A sua dor, né? Então, eu acho que pessoas agressivas, elas estão doentes, elas estão doloridas, elas têm coisas a serem resolvidas realmente. Mas elas precisam tratar, elas não podem adoecer as pessoas em volta, né? Tem pessoas que são extremamente irritadiças o tempo inteiro, agressivas o tempo inteiro, você não consegue conviver, né? Mas eu acho que a toxicidade, que a pessoa não que desconhece que é a toxicidade, nem são desses dois modelos aí. É aquela pessoa que eu chamo de voz de fada. Né? Ela fica ali baixinho e nas entrelinhas o tempo inteiro ela está te minando. Ela está minando a sua autoestima, ela está minando a sua inteligência, ela está minando a sua capacidade de chegar em algum lugar, né? Eu conheço muitas pessoas assim, na verdade, que vivem de minar o outro, né? E essas pessoas, de uma forma geral, quem não convive acha que elas são incríveis. Nossa, ela é tão calma, uma pessoa tão fofa, né? E você sabe que ela tem uma faca na mão, entende? Isso é uma pessoa tóxica. Isso E aí no trabalho tem um monte. Isso aí, o líder tem que ser muito perspicaz para perceber, né, dentro da sua equipe, e como organizar modelos de trabalho para estabelecer confiança, para poder controlar esse ambiente, porque se o ambiente não é saudável, a empresa não é saudável, os resultados também caem, né? O desempenho das pessoas cai, o desempenho da empresa cai. O líder tem que chamar atenção a isso. Por isso que a inteligência emocional ela é importante, o pensamento crítico é importante, a inteligência biológica, que eu falo tanto. Eu tenho que escrever um livro disso, cara, da inteligência biológica. Eu estou na minha lista de livros aí, né? Nós dois somos escritores também. Porque a pessoa que não sabe como o ser humano funciona, na sua base biológica, bioquímica, né? Não sabe como seus neurotransmissores podem derrubar a sua carreira ou qualquer outra coisa, essa pessoa não tem condição nenhuma de conviver em ambientes saudáveis. Ela vai sempre trazer uma toxicidade, porque o outro é sempre o culpado, né? Quem não conhece a si mesmo, o outro é culpado. Você falou uma coisa aí, tem uma companheira sua, também jornalista, ela trabalhou na TV Minas, que acho que eu preciso trazê-la aqui, eu fiz alguns eventos com ela, palestra, acho que o livro dela chama A Arte de Ser Leve, e ela, isso que você falou de que ninguém é culpado pelas dores que a gente sente. E ela que sofreu de depressão, tem todo um histórico lá, ela fala exatamente disso, né? Porque a gente não precisa ser um cavalo, não precisa ser um estúpido porque a gente sofre e o outro não tem culpa, porque isso só aumenta ainda mais o nosso modelo. Eu vou ver se eu trago a Leila Ferreira aqui, porque a experiência dela também, como uma pessoa que sofre de depressão, tratou de depressão, uma jornalista brilhante, entrevistou tanta gente, ela foi... Bom, a TV Minas é muito importante e ela é muito... ela tem uma fala doce mineira, assim, igual a da Flávia, então ela é muito interessante. E também dentro desse aspecto de pessoas tóxicas, um livro muito antigo de uma mulher também, a Lia Luft,
Ela fez um livro que acho que toda mulher precisava ter. Acho que é o Perdas e Danos. E Perdas, ela né? falou de uma coisa que eu não tinha ouvido antes dela, que é a tirania do fraco. Nem sempre a pessoa tóxica é aquela poderosa que estressa todo mundo. Tem gente que usa a sua fragilidade para manipular o outro. Que você falou da moça que fica ali. Então eu sou sempre o coitadinho, mas daí não sei o que lá. E aí é a mãe doente que escraviza a filha, que não pode sair para arrumar um namorado, você vai deixar aqui. Então ela fala, não vai, mas faz aquele baita discurso antes. Mas e se acontecer alguma coisa? Mas enfim, ela quer a filha ali, porque ela não consegue lidar com a própria chaga, sei lá. Enfim, então, ou a namorada que exerce um ciúme por causa da sua fragilidade, doentio em cima do rapaz, e esse rapaz, enfim, quando vai ver, ele não tem amigos, não tem mais nada. Ou o rapaz, né, que impede que a moça tenha uma atividade profissional, porque ela está sempre no meio de caras bacanas, aí ele fica frágil, coitadinho. Enfim, é a tirania do frágil, quer dizer, como o frágil manipula o outro. São coisas que a gente precisa ficar bem atentos, porque são doenças, né, Flávia? Olha, essa tirania do Frase me lembrou. Esse livro é espetacular, né? Essa mulher é espetacular, né? É. Gente, é incrível. E você sabe que a tirania do frágil. Sabe o que eu acho que é a tirania do frágil? É o tóxico que se faz de bonzinho. Não tem a positividade tóxica. Deve ter nascido na tirania do frágil. Porque, cara, tem essas pessoas também que fazem isso, né, Irineu? Que é assim. Você fala, você conta todo o seu sofrimento, ela fala, não, mas vai passar. Vai passar. Né? Então, são muitos ângulos, né, para a gente poder conviver com as pessoas respeitando as suas dores, né? São muitos olhares que a gente tem que ter para que a nossa condição de amigo, né? De companheiro de jornada, né? A gente está todo mundo junto aqui, seja sutil e leve. Enfim, a gente tem que sempre vigiar. A gente Orai, gosta de. A gente gosta, orar e a gente gosta de carinho, a gente tem o mimimi também, a gente precisa tomar um cuidado, parece que o sol não brilha pra gente, às vezes a gente precisa prestar atenção como é que é o equilíbrio das relações, quando alguma coisa deixa de ser natural e espontânea. Então já existe uma manipulação, ou uma automanipulação, quando a gente mascara aquilo que a gente tem de verdade, ou quando a gente não permite que a outra pessoa exerça a sua espontaneidade, a sua individualidade, você já começa a perder essa pessoa, porque daqui a pouco vira uma coisa sem graça e tóxica. Então, a gente precisa tomar cuidado, então, com a toxicidade das relações, porque a gente produz. A gente sempre fala assim, o tóxico é sempre o outro, mas a gente colabora. Claro. Sempre tem um ambiente de fricção que produz aquela química nociva, corrosiva, que vai minar as relações, vai minar o ambiente profissional. Porque nós somos seres, como você chama a atenção, nós somos seres emocionais e a emoção é complicada. A gente tem dores, a gente tem mágoa, a gente tem perda, ressentimentos. Mágoa é uma peste. Você é magoado, você é ressentido, Nossa. você fica um invejoso, um rancoroso. Isso tudo tira você da sua leveza, tira você da criatividade e deixa você cada vez pior. Então, a gente precisa vigiar. Ô, Flávia, nós estamos falando bem mal dos outros, né, de uma maneira genérica aqui, né? Mas eu ia falar de nós dois agora, né? Eu ia falar da gente mesmo, porque assim, já aconteceu comigo, acho que também deve ter acontecido com você. Cara, tem dia que você acorda com o pé torto. Né? Você acorda com o pé torto, ou então, eu não sei, assim, eu sempre tive muita TPM, sabe? Muita TPM. Eu até brinco que eu passei metade da minha vida sofrendo e metade da minha outra vida tentando esquecer que eu sofri os outros tempos. Pelo amor de Deus, era 15 dias de TPM. Sofrimento muito grande. Em alguns desses momentos, óbvio que a coisa mais importante que vinha na cabeça, né, era a defesa, né, era a minha defesa, né, e as pessoas com medo ou magoadas, elas saem em defesa de algo, elas são agressivas em algum momento, né? Então eu cometi muitos enganos, né? Ou cometo até hoje, óbvio, né? Mas tem dia que você tá mais ácido, né? E até para a gente poder, assim,
Tem dia que você está mais paciente com tudo, com a dor do outro. Por mais que a gente medite, se você é um meditador antigo como eu, entende? Mas, cara, tem dia que... Vou te contar um caso real. Eu tenho uma amiga que ela, todas as vezes, ela me conta a mesma história há anos. Ela sabe que ela vai ouvir isso, ela sabe que é verdade. Ela sempre namora a mesma pessoa. Então, ela sempre tem o mesmo problema. E ela sempre fala desse assunto. Então, um dia eu falei para ela o seguinte, olha, nós somos amigas há 30 anos. Eu não vou mais ouvir se você falar. Você vai contratar uma pessoa e essa pessoa vai ficar ouvindo essa ladainha sua. Que virou uma ladainha. Entende? Então, eu percebo, assim, que tem algumas coisas que... Eu fui tóxica com ela quando eu falei isso. Fui mesmo. Eu falei, olha, bem, eu não aguento mais te ouvir desse jeito. É a mesma coisa, tem 30 anos que você tá falando isso. Você não faz nada para mudar. Pronto, então, já deu, acabou, agora chega. Nesse dia eu estava com o pé torto, porque Vamos fazer o seguinte, a gente falou, isso faz parte da gente, a gente não está falando que isso faz parte dos outros, porque a gente fala isso, olha, claro. O tóxico é sempre o outro, né? O inferno é sempre o outro, já disse o Sartre, né? Mas daqui a pouquinho, vamos virar no próximo bloco, vamos falar do que a gente faz para ser alguém positivo de verdade, com nível de toxicidade baixa, tá bom? Para não comprometer relações e nem ter gastrite. Então, positivo light. Sem positivo glúten. Light. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. A equação hoje aqui... Flávia Lippe, a gente falou agora há pouco de coisa ruim, como a gente é ruim, como a gente quer, como a gente às vezes fica lá no modo negativo, no modo não fale comigo, não olha pra mim, bom dia por quê, entendeu? Tô com pressa, resolva, se vira, não quero mais saber, bate a porta, essas coisas. Agora vamos falar o seguinte, o outro lado é que o cara quando fez você soprou aquele sopro divino e falou assim, pô, esse cara é bom, essa mulher é boa. Não, esse cara é bom, mas eu vou fazer uma coisa melhor ainda, vou fazer uma mulher. Daí fez a mulher. Aí melhorou mesmo, né? Tirando a disputa entre um e outro, né? Tirando esse negócio de jogar culpa um pro outro, que também é meio tóxico, eles já fizeram isso lá no Éden. Mas vamos falar da gente aqui. Não deu certo? Vamos falar aqui, ô Flávia, todo momento a gente encontra dentro de casa tensões. Uma criança encontra tensão porque ela está lidando com alguém simplesmente que não é ela, não pensa como ela. Você vai para a escola, daí você encontra 30 amiguinhos, cada um é um. Então é muito legal estar junto, mas todo mundo se ama, basta ter uma disputinha por uma coisinha simples, já vira a Terceira Guerra Mundial aqui no pátio da escola. Vai na organização também. Como é que a gente aprende a lidar com esses polos todos os dias e ser positivo? A palavra mágica que a gente aprende desde os orientais lá, especialmente da cultura oriental, é a tal da tolerância. O tolerante é uma prática ou é um jeito de ser bobo, de engolir qualquer coisa? Eu acho que o silenciar, né, que é dificílimo, principalmente para quem é comunicador, né? Mas o silenciar acho que é o primeiro passo, né? Quando a gente está diante de outras pessoas, de uma ou de várias, né, a gente precisa exercer o silêncio, porque esse ouvir o que o outro está pensando, ouvir o que o outro está falando, ouvir o que o outro está sentindo, dá uma chance muito grande da gente não falar besteira e da gente não julgar, né? Aí entra pensamento crítico, entra inteligência emocional, né? Então, essa capacidade que a gente pode ter de olhar o outro com tranquilidade, com calma, de forma pacífica, que vai engatilhar na gente o desejo de falar de uma maneira não invasiva, né? Só que para isso a gente tem que ter um desejo muito grande de querer conviver, né? De querer ter convivência com ideias, né? Eu chamo convivência com ideias. O outro não pensa igual você. É raro. É raro.
alguém pensar igual a você. É muito raro mesmo, né? Porque a gente diverge, a gente muda de assunto e muda de ideia o dia todo. Isso é maravilhoso, né? Então, a convivência, ela depende de observação, sabe? De silenciar a Então, mente mesmo, né? por isso que eu coloquei a criança no pátio, porque ela não teve convivência ainda, ela é protegida em casa. Quando ela chega na escola, ela é estranha, porque os outros também são importantes. E a gente leva essa criança para os ambientes. Tem horas que você está tão envolvida com as coisas que você tem que fazer, você está tão ligado com todas as suas preocupações, que você tem a sensação que todo mundo sabe o que está se passando dentro de você, e não. E é a hora que a pessoa acaba pisando no outro, não percebe o que está acontecendo. Então, o ambiente precisa. A gente precisa primeiro ter essa gestão pessoal de falar: peraí, eu estou no ambiente, existe o outro, eu preciso me explicar, eu preciso ter os meus contratos aqui dentro desse espaço para ver como é que a gente negocia o meu lugar e o lugar do outro, seja de fala, seja de ocupação de espaço. E isso é complicado também porque cada pessoa se reveste de um determinado poder. E ela faz ali uma contabilidade e algumas pessoas têm o poder mesmo hierárquico. Mas para que a convivência seja boa, não é o poder hierárquico que funciona, é o do respeito. Do Então, respeito. achar esse termo é que faz uma organização saudável. Mas precisa negociar isso, precisa falar sobre isso e, ao mesmo tempo, adotar algumas práticas para que as pessoas abandonem a criança, abandonem o modo eu sou eu e pronto, acabou, e para entender, entrar no modo coletivo, né? Acho que uma das coisas mais importantes, né, para a gente ter um ambiente saudável, primeiro a gente estar saudável, né? A gente estando saudável, a gente consegue perceber e consegue sair de lugares não saudáveis, né? Eu não acho que tudo é reversível, sabe? Eu acho que tem lugares que tem o DNA tóxico e que não vale a pena. Se você quer ir para aquele lugar com a esperança de mudar aquele lugar, você não vai conseguir. Entende? Sim. Então, acho que a gente tem que ter muita maturidade, né, para poder ter uma vida não tóxica, para poder ter uma vida leve. A gente tem que ter maturidade, sabe? E maturidade não vem com a idade, né? Bom, mas enfim, eu vou para o meu trabalho, eu sei que o trabalho é tóxico, eu preciso me preparar mentalmente. O que você falou, é uma gestão própria, para pessoalmente. Pô, o meu chefe tem tal característica, eu não posso ser reativo. Vamos, sei lá, como é que eu não respondo reativamente a uma pegada do chefe ou alguém que tem uma posição agressiva? O que eu tenho que fazer, né, para poder contornar, né? Assim. Quer dizer, mas eu tenho que evitar o pensamento também, reativo. O pensamento reativo quase sempre dá ruim, né? Dá ruim, é isso, sabe, esse embate, né? Eu falei, isso, gente, nenhum não ouve o outro, não ouve, porque não tá dando chance de falar e ouvir, não tem como ouvir. Então fica aquela falação, um negócio, né, assim, por isso que o silenciar e observar o que tá acontecendo te dá a chance de, às vezes, não falar nada, porque você não tem que falar, pô. Essa outra dica é essa aí, não falar, mas ouvir. Então, quando alguém está falando alguma coisa agressiva, você me explica melhor. Achar um jeito de ser muito respeitoso com a pessoa para que ela mesmo se corrija, porque normalmente não dá certo quando você dá uma bronca e aponta o dedo, daí você já fica na posição reativa. Então, a pessoa vem falar, tem necessidade de falar, você percebeu, para e ouça. Até ela começar a repetir. Normalmente, quando uma pessoa tem muita necessidade de falar, é um looping, né? Ela termina de falar e começa a falar de novo aquilo, ela termina e começa a falar de novo. Não, e ela pergunta, você entendeu? Aí repete de novo, de novo. Eu já vi isso tantas vezes, eu falo, gente, não é possível. O outro jeito isso é tóxico, inclusive. O outro jeito é, talvez, se é dentro de um ambiente fora, você pegar esse assunto não é para agora, vamos pensar melhor sobre isso, vamos falar isso às 3 da tarde, até para a pessoa ter um tempo com ela mesma de resolver uma questão que poderia se tornar tóxica, ou você não está preparado para aquela conversa, você fala, olha, vamos fazer o seguinte, isso é muito importante, não vamos tratar isso de uma maneira rápida, vamos falar disso às 3, vamos tomar um café. Então, esse tipo de respeito também já dá uma senha, né, diplomática para que as coisas sejam colocadas num lugar
né, para que não sejam resolvidas de uma maneira estapafúrdia, de uma maneira No violenta, meio de né? uma discussão, né, Irineu, a melhor coisa que tem não é a reação, sabe? Falar, vamos esperar um pouquinho, eu não estou preparado para essa conversa agora, daqui a pouco a gente se fala. Vai para a varanda, vai respirar, entende? Vai baixar o seu cortisol, porque senão vocês vão matar um ao outro, né? Então, eu acho que a base, né, desse respeito também é o silenciar, é o ouvir com calma os acontecimentos, né? Então, a parte positiva que a gente pode dizer, isso é das relações, né, que é o que a gente mais trata aqui. A gente fala das empresas, tem todo o treinamento que tem para isso, tem investigação apreciativa, tem o diálogo nutritivo que tem essa pegada, como é que a gente faz as conversas serem ricas, porque conversas difíceis são as mais importantes, mas a gente precisa promover isso. Um casal, né, uma família, né, que tem ali uma questão com o filho, Amigos, né? com amigos, dentro da organização, como é que eu preparo um ambiente para tratar de assuntos delicados, porque a gente não é racional, bom, você da psicologia também, o ser humano que complica o ser humano não é o racional, é o emocional que é um mapa difícil, e ele varia, né? Ele tem aí questões antigas que nem todo mundo conseguiu elaborar e acaba não conseguindo administrar e traz ao mundo. E aí a gente, quem está interagindo tem que ter esse cuidado, né? Que é? O ambiente de trabalho é igual, né? Assim, o que você faz na sua casa, você faz lá. Não tem essa coisa, não. No trabalho eu consigo segurar a onda. Não consegue nada. Mas enfim, do programa de hoje fica isso daí. Olha, a gente é tóxico, de acordo com o nosso temperamento do dia. O ser humano oscila por causa dos seus hormônios, as mulheres um pouco mais. Como ela falou aqui, 15 dias de TPM. Você já imaginou você casado com a Flávia? 15 dias de TPM. Se ela não se aguenta... A quantidade que eu chorava. Se ela não se aguenta, imagina quem está perto, né? Tem que ter. Aí entra a tolerância, a pessoa vira santa, canonizado e tudo. Mas, enfim, os homens também não tem esse nome TPM, mas não sei como é que se revela. A gente sabe que o azedume, né, a questão de ser cáustica é do ser humano por causa dessas variações emocionais, por questões muito complexas, que cada um investiga do seu jeito, cada um encontra o seu modelo. Mas a gente tem que saber, a gente consegue saber que a gente está sendo tóxico. Você sabe que você está falando alto dentro de um lugar que é para falar baixo. Você sabe que você está levando para a mesa de jantar uma conversa que não é própria para o jantar. Você sabe que você colocou na mesa da reunião da empresa que já tinha uma pauta definida, um assunto pessoal que tem a ver com outro departamento. Então, tem coisas que dá para gerenciar. Então, eu acho que a gente precisa, para evitar ambientes tóxicos, se a gente pode fazer um resumo aqui, e ser positivo. Um positivo legal é falar, peraí, existem problemas, existem situações mesmo difíceis e que precisam ser elaboradas. Mas como não complicar? Sabe quando você fala assim, eu tenho um problema, não deixa tal pessoa resolver, senão você vai ter 2 problemas, né? Então você precisa absorver. Então, para não ter ambiente tóxico, o melhor caminho, consciência de cada um, saber o lugar das discussões, das propostas e promover as discussões que estão presentes, precisam ser faladas. Conversas difíceis precisam ser feitas, porque senão você sempre vai ter aquela coisa tóxica, aquele residual que fica de um dia para o outro e tal. Então aí, ó, o programa hoje valeu para tudo, para questões de amor, para questões de amizade, para questões da empresa, para questão com a chefia, para o seu temperamento, para quem lida com a TPM, quem está perto de quem tem a TPM, porque é o seguinte, a gente vive de relações, né, Flávia? E as relações precisam ser saudáveis. Para ser saudáveis, elas têm que ser honestas. A gente tem que reconhecer a dor do outro e a preocupação. E a gente tem que tomar cuidado com os julgamentos. A gente tem que acolher, conversar e aí construir um novo jeito e colaborar. Falamos bonito? É o mais fácil do mundo, né? Julgar é muito fácil, né? Tá no outro mesmo. É isso aí.
O inferno são os outros. Bom, Flávia, vamos lá. Quem quiser, então, hoje a gente nem falou de nada, nem falou dos seus cursos lá que estão indo muito bem do pensamento crítico, que é a coisa mais importante para o tempo de hoje. Inteligência emocional e negociação também está indo muito bem. Também. Inteligência emocional e negociação. Negociação é um tema muito interessante que envolve tudo, né? Porque e negociação envolve duas pessoas que têm interesses diferentes. Claro, sempre. Você está em casa, um quer ir para a piscina e o outro quer almoçar no restaurante, já tem que negociar. Seja na questão com o inquilino, né, do imóvel que se aluga, ou da negociação que você está vendendo, ou negociação de salário, é um cabo de força. Um está puxando para o lado. Então, os dois precisam encontrar o ponto de convergência, o ponto de princípio que vai nortear uma negociação de aquela palavra bacana, que é o ganha-ganha. E a gente, durante muitos séculos, teve negociações ganha-perde, que era de poder. Hoje, você tem inteligência emocional e negociação, é tratar praticamente disso, né, Flávia? Porque é saber que o outro é igual a você, e se os dois saírem felizes, né, você vai fazer negócio de novo, você vai conviver de novo, você vai ser amigo de novo, né? A gente convive com pessoas que a gente confia, e né, uma negociação bem feita é um laço de confiança para o resto da vida, né? É isso aí, você procura aí no site, no portal, procura a Equação, procura o Instituto procura IDHL, procura a Flávia no LinkedIn, no Instagram, em todo lugar que você acha a Flávia, inscreva-se nos cursos, eu tenho certeza que você vai ganhar, ou mentorias, empresas, enfim, tamo aí. E a gente esperando somente aqui acabar esse negócio de pandemia. Em breve aqui a gente vai fazer o encontro. No palco juntos de novo. Porque o último que a gente fez aberto foi no final de 2019 no Unibis. Então eu tô louco aí para reunir gente para esse diálogo em cima do futurabilidade, ou fábrica de sonhos, ou planejamento estratégico para a vida, esses programas que a gente fez juntos com outros palestrantes, com o Daniel, que está aqui toda segunda também. Valeu, Flávia. Obrigado mais uma vez por sua presença, pelo papo sempre bom. Obrigada. Beijo. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.